Olá, eu queria te dar algumas dicas e te ajudar a como pregar o texto de Mateus 14, do 22 ao 33, que é a história de quando Jesus vem andando sobre as águas e acalma a tempestade. Esse é um texto que ele tem um ensinamento muito claro, muito fácil de ser entendido e ensinado. Eu já preguei várias vezes sobre essa história, porque ela é de muito fácil aprendizado para quem está lendo e para quem vai ouvir, porque é um texto muito conhecido. O tema que eu queria falar aqui é que Jesus ele sempre vem nos socorrer. Aqui no texto nós podemos dividir em três partes essa história. A primeira parte é quando os discípulos eles vão para o meio do mar e eles enfrentam a tempestade. O segundo estágio é quando Jesus vem ao encontro deles andando sobre as águas e Pedro também anda sobre as águas, afunda. A parte final é quando Jesus ele acalma a tempestade. Além disso, nós podemos falar aqui também sobre como Jesus acalma a tempestade das nossas vidas, como Jesus intervém nas tempestades das nossas vidas. Então, eu queria dar algumas dicas de pregação, uma pregação simples, fácil, que vai te ajudar a, talvez você está começando a pregar, é a primeira vez, ou algumas dicas de estudo sobre esse texto. O texto começa no versículo 22, falando que Jesus ele ia despedir a multidão e ele falou para os discípulos dele irem atravessar o lago, que ele iria orar. Então eles mandam os discípulos para o meio do mar, sabendo que iria vir uma tempestade, sabendo que eles iriam enfrentar um obstáculo. E o detalhe é que essa tempestade que eles vão enfrentar agora, Jesus não estava no barco, Jesus estava orando. A primeira tempestade que Jesus acalma, Jesus estava no barco dormindo. E aí, o primeiro ensinamento que a gente pode ver aqui é que Jesus muitas vezes nos leva para algumas tempestades para testar a nossa fé, para ver se nós estamos preparados para nos moldar, para mostrar o poder dele em nossas vidas. Aí no versículo 23, Jesus despede a multidão, né, e vai orar. E aí no versículo 24, começa a bater as ondas batem, o vento era forte e tudo mais. E Jesus, no versículo 25, fala que Jesus vem andando sobre o mar. E os discípulos veem Jesus e acham que é um fantasma e gritam de medo. O segundo ponto que você pode colocar na sua pregação é que o nosso problema para Jesus não é nada. Por maior que seja o nosso problema, Jesus ele tem poder para nos ajudar. Jesus ele pode nos ajudar. Então, o segundo ponto, você pode fazer do jeito que você quiser. Jesus ele tem poder para acalmar qualquer tempestade, para nos livrar de qualquer problema. Jesus ele tem esse poder tanto que ele vem andando sobre as águas. Jesus vem tranquilo, na boa, né, de boa ali, andando sobre as águas enquanto o mar está batendo ali nos discípulos e tal, e eles, as ondas batendo no barco, e Jesus vem. E aí no versículo 27, entra Pedro na história, né? 27 até o 31, né? Conta a história de Pedro, que daí Pedro fala, se é o Senhor mesmo, peça para eu ir até você, e Jesus fala, venha. Então Pedro ele anda sobre as águas, mas no meio do caminho ele olha para os ventos, olha para as ondas e ele começa a afundar. Ele pede socorro para Jesus, Jesus estende a mão e ajuda ele, e tira ele. Nesse momento aqui, você pode falar que quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, nós começamos a afundar. Enquanto os nossos olhos estão fixos em Jesus, enquanto nós nos dedicamos a Jesus, não vamos afundar. Mas quando nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos os olhos nos problemas, vamos afundar. E essa parte aqui de Pedro, você pode falar isso. E para concluir, no versículo 32 e 33 diz assim, subindo ambos no barco, o vento cessou. E aí os discípulos adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Aí Jesus leva Pedro para o barco, chegando no barco, a tempestade acalma. Porque quando Jesus está no barco das nossas vidas, ele acalma qualquer tempestade. Jesus ele está no barco na vida de todos nós. O barco representa a nossa vida. E quando Jesus está dentro da nossa vida, ele acalma qualquer tempestade. Ele livra de qualquer problema. E assim você pode concluir. Jesus, ele acalma qualquer tempestade. Jesus, ele acalma qualquer problema. Jesus, ele nos ajuda a enfrentar os obstáculos e as adversidades. Se você gostou, se inscreva aí no meu canal, curta esse vídeo, peça aí mais explicações, mais textos, né, de como pregar, que eu vou estar fazendo o vídeo. Deus abençoe.